Muito bom dia, sejam todos bem-vindos às quartas do sofá aqui no programa Algo a Mais. Hoje o nosso tema, ele vai dar muito o que falar, que é relacionamento versus redes sociais. Então, eu estarei aqui com a Vivian Bageston e também com a Rosângela Matos, minha parceira das quartas do sofá. Pessoal, fiquem conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Para iniciar, gostaria de deixar aqui o meu abraço a todos os apoiadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Lojas Beneduzzi, sempre com looks lindos para o vestir, Manfi Produtos Alimentícios, Kiron Centro Cultural e o RP Mercados. E o meu bom dia a você que está em casa e as minhas convidadas que estão aqui comigo. Sejam bem-vindas, meninas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, pessoal, para que a gente possa falar um pouquinho, entender um pouquinho sobre qual é a situação de redes sociais versus relacionamento, vou pedir para que as meninas se apresentem para vocês, para a gente iniciar. Então, Vivian, nosso bom dia. Gostaríamos de te conhecer um pouquinho mais. Sim, claro. Bom, então eu sou psicóloga, né? Sou terapeuta de casal e terapeuta familiar. Certo. Atuo aqui, na verdade, em Nova Prata. Tenho aí um pouquinho mais de 10 anos de carreira, mas atuo em Nova Prata recentemente. Eu sou de Passo Fundo e atuo aqui com um consultório fixo aqui há 1 ano aproximadamente. Então, vim para cá para atender uma demanda específica, a pedido de alguns médicos, e predominantemente, realmente com casais. 70% da minha clientela são casais e famílias. Olha aí, então seja muito bem-vinda, né? E hoje vamos ter um papo bem bacana para desenrolar. Rosângela, tudo certo? Tudo ótimo, que bom estar aqui em mais uma quarta-feira. Sou a Rosângela Matos, para quem não me conhece, analista comportamental, analista corporal, estou à frente da Descomplicando Relações. E todos os dias eu ajudo casais e mulheres que querem descomplicar a relação, mulheres que querem deixar de ser boazinhas do Brasil inteiro. E esse tema, Laura, que tema bom, né, para discutir hoje. Afinal, quantas pessoas em casa estão enfrentando um problema no relacionamento e acreditam que a causa são as redes sociais? É isso aí. Então, eu imagino que para iniciarmos todo esse papo, nada melhor do que ter um entendimento sobre as redes sociais. Vivian, elas realmente são as vilãs da história, as redes sociais? Olha, na verdade, as redes sociais, elas são, em geral, um motivo pelo qual aquele casal elege como a briga daquele momento. Como eles entendem a rede social, as crenças que eles têm sobre a rede social. Então, são as fantasias que eles têm sobre aquele elemento. A rede social em si não termina com relação nenhuma, não termina com empresa nenhuma, com negócio nenhum, com relação alguma. Ela está ali tal qual o dinheiro está para nós. É o que nós fazemos dele, né, Rosângela, que determina o quão benéfico ele será para nós. Tá certo. A questão é qual o nosso código com ele, qual o nosso acordo conjugal, qual a nossa conduta ética nós teremos dentro daquela rede social no momento em que nós assumimos o relacionamento. Porque existe o momento em que nós estamos conhecendo aquela pessoa, e aí existe a situação, será que nós conhecemos aquela pessoa dentro da rede social, que é o que acontece hoje em dia, né? Tem os aplicativos aí para conhecer as pessoas, tem os aplicativos específicos para isso, além de Facebook e tudo mais, que você pode conhecer alguém. E aí existem fantasias, eu conheci alguém ali, será que ela vai conhecer alguém também? Então existe esse período, esse enamoramento inicial, que você fica, né, com as lamparinas ali acesas, pensando que a pessoa ainda está disponível. Então várias fantasias acontecem aí. E depois, quando esse relacionamento é assumido, que esse casal fica, às vezes, não comunicando
os acordos que eles entendem que devem ser estabelecidos a partir do momento em que o relacionamento está estabelecido, está feito. Certo. Como que eles querem levar a rede social a partir daquele momento. Então, a rede social, ela pode ser saudável, sim? Pode, desde que a comunicação seja clara, né, e saudável para os dois. Agora, quando o casal já ingressa com uma comunicação inassertiva, inadequada, bom, aí, né, Rosângela, aí a gente entra numa bola de neve, né, de uma série de problemas, e aí a rede social é a cereja do bolo para que tudo possa acontecer. Olha aí. Então, um ótimo entendimento sobre redes sociais e pensando que sim, entre casais, quando o casal já existe, a rede social precisa haver acordos, como a Vivian coloca aqui, e tem também o lado de quando você está em busca de alguém e apela somente pelas redes sociais também. Então, Rosângela, questão das redes sociais, quando eu estou em busca, como tu vê o lado desta procura, desta busca de saciar, por exemplo, de ter um companheiro pelas redes? Laura, eu acho que é bem importante ressaltar que as redes, elas têm um objetivo de conectar pessoas. E é um objetivo muito positivo. Nós acabamos reencontrando pessoas do passado, amigos de infância, e essa conexão, ela é muito interessante desde que seja utilizada de forma adequada. E quando uma pessoa acaba se viciando, né, se torna viciada nessa rede social e busca pelo amor apenas ali, muitas vezes ela deixa de viver coisas que são importantes também no presencial. Os aplicativos de relacionamento, por exemplo, existem inúmeros, com focos diferentes, para aqueles que querem namorar, para aqueles que querem curtir. Eles estão aí também para facilitar essa conexão, para conhecer pessoas de outra cidade, até pelo momento que estamos vivendo. Mas é importante que a pessoa não abra mão do real pelo virtual. Isso é muito importante. E quando nós pensamos em uma pessoa que está buscando por um amor, que quer ter um relacionamento, seja homem, seja mulher, é importante sim utilizar das redes, dos aplicativos de relacionamento para facilitar esse contato, inclusive com um crescimento muito grande em 2020, em virtude do momento, e pode dar muito certo também. Mas depois trazer isso para o real, para o presencial. Então é uma construção. É uma forma de melhorar essa aproximação, mas depois vamos trazer isso para que se torne realmente uma relação. Certo. Imagino que, por vezes, quando se fala em acessar uma rede social para encontrar um parceiro, nem sempre a gente vai ver o que é realidade. Porque as redes sociais, elas podem ser fantasiosas. A pessoa posta o que quer e aí a gente pode entrar num mundo que pode não ser muito bom, Vivian. Um mundo perigoso. Eu estava ouvindo a Rosângela falar e pensando que facilmente a rede social ela se torna um ópium contemporâneo, né? Ela é totalmente viciante, não só pelos estímulos que ela tem visuais, mas pelo conteúdo e pela maneira como você recebe o conteúdo. É óbvio que você vai postar lá uma foto, você vai postar a tua melhor foto, né? Você vai fazer o teu melhor marketing, tal qual um produto. Então você vai mostrar sempre o teu lado mais iluminado. Nós não vamos ali mostrar o nosso lado sombrio, o nosso lado, né, aterrorizado, o nosso lado medroso, o nosso lado complicado de viver. Então, em geral, quando você está ali se comunicando, você está ali se comunicando ali nos teus bons momentos e oferecendo os teus bons, a tua boa comunicação, o teu bom lado para aquela pessoa. Mas nós não somos isso o tempo todo, todos os dias. Certo. A questão é que se você fica só nisso, como a Rosângela está trazendo, né, é fácil também que você queira se fixar somente nisso e tenha uma intolerância à frustração. E não queira, inclusive, você queira abrir mão dessa realidade. E quando esse encontro possivelmente aconteça, ao mínimo sinal, o que às vezes pode não ser uma coisa grave, mas ao mínimo sinal, né, que esta realidade não atende àquela expectativa absoluta, né, daquela ideia idealizada daquele indivíduo perfeito que me atendia na rede social, eu não quero mais, não me serve mais.
porque é uma sensação muito utilitária. Isso precisa me servir. Assim como há um esvaziamento psíquico muito grande, porque eles ficam ali falando, que chega ali no primeiro encontro e eles não têm assunto. Então, isso chega muito forte. Eu fui encontrar o fulano, fui encontrar a fulana, e aí a gente não tinha mais o que falar. Mas isso também é um mecanismo de defesa. Significa que precisamos do virtual para nos comunicarmos. Quando a gente volta para o virtual, a gente tem assunto. Quando a gente vai para o real, a gente não consegue se comunicar. E isso também, Vivian, vai trazendo um enfraquecimento das relações. As relações acabam não tendo uma mesma profundidade, porque um relacionamento a dois, ele é construído das duas partes. Nós somos humanos, falhos, imperfeitos, e só podemos amar aquilo que é falho. Então, a partir do momento que existe uma idealização e tudo é lindo no mundo virtual, e eu vou pro real e descubro que aquela pessoa tem odores que não são tão gostosos, tem comportamentos que não são tão bonitinhos, tem manias irritantes, pronto, isso aqui já não tá mais bom pra mim, eu volto pro virtual porque lá é mais interessante, o mundo lá é cor-de-rosa. Então, essa baixa frustração é muito interessante de ser olhada, né, Vivian? Porque nisso tudo a pessoa precisa se questionar: o que eu quero viver? Que tipo de relação que eu quero ter? Que tipo de envolvimento eu quero ter? E o quanto eu estou disposta a doar e receber na relação? Tá certo. Sim, porque isso implica uma garantia de felicidade, né? Então, as pessoas que vão ali para esse mundo virtual, elas vão muito em busca disso, dessa garantia de felicidade. Se você for pensar num perfil, é um perfil baseado em requisitos. Então, parece uma vaga de emprego. Então, você vai querendo que a pessoa preencha requisitos. Então, é diferente do conhecer natural uma pessoa. Tu estás falando dessa forma e eu levo para um entendimento bem mais, no caso, mais leve. Quando nós olhamos o perfil de alguém, meu maior defeito, trabalhar demais. Meu maior defeito, me dedicar demais. E talvez seja esse o lado do mundo cor-de-rosa das redes sociais. Porque talvez o maior defeito dessa pessoa não seja exatamente o que ela colocou ali na rede. Por estar em busca de alguém. Aquela foto nem sempre é realmente a foto daquela pessoa. E quando se fala muito, se troca muita ideia, é muito bom. Ter esse primeiro contato por rede social, pensou que seja realmente bacana. Mas, e a coragem de marcar um encontro presencial? Gurias, é alguém de outra cidade? É alguém que realmente, a princípio, parece que eu conheço, mas será que eu conheço mesmo? Será que vem com que presente essa pessoa? Porque com que surpresa, Rosângela, como tu vê esse lado? Laura, eu não tenho nenhum tipo de preconceito com os aplicativos de relacionamento, né? Eu trabalho com mulheres de todo o Brasil e até de fora, né? Então, o que acontece? Eu vejo os aplicativos como uma fórmula muito legal, por exemplo, para uma pessoa que é tímida, começar um primeiro contato, uma pessoa que não gosta de sair, e que nesse momento nem é possível. Mas para muitas pessoas, antes dos aplicativos, claro, sempre existiram algumas formas, mas os aplicativos vieram para facilitar a vida de muitas pessoas. Mas não é uma construção de hoje para amanhã. É necessário você conversar por um tempo, é necessário fazer perguntas, é necessário você olhar tudo que está naquele perfil e entender um pouco além da foto e do que a pessoa está contando para você. Fazer realmente não é uma análise que você vai fazer profissional com todos os detalhes, mas você vai questionando, vai perguntando. Você não vai conhecer a pessoa hoje, amanhã passar o seu WhatsApp para ela e daqui 3 dias marcar um encontro. Então tem que ter todo esse cuidado. É necessário ter um cuidado, porque nós moramos em uma cidade pequena, onde você conhece uma pessoa no aplicativo e geralmente você já viu essa pessoa, né? E tanto que tem alguns aplicativos que eles fazem as conexões baseadas em encontros à distância. Você já encontrou com aquela pessoa em um momento. Mas vamos pensar que essa pessoa está num aplicativo que não é baseado em distância e ela está conversando com uma pessoa de uma cidade maior, uma cidade distante. Essa comunicação, ela precisa acontecer por um tempo, as perguntas precisam ser feitas, muitas perguntas para entender realmente, e é óbvio que a pessoa pode estar mentindo, tá? Então, é necessário entender que tudo que está nas redes sociais pode ou não ser real, e que só vai estar a parte mais bonita, como a Vivian disse. Quantas fotos são tiradas antes de uma ser postada?
São 10 fotos, uma escolhida, filtros são colocados, é a melhor pose, a melhor roupa, então tudo tem uma estratégia, né? A rede social, ela é utilizada de forma muito estratégica. E nós não podemos aceitar tudo isso como verdadeiro. É importante questionar. Então, é uma construção, primeiro, de um vínculo, de uma conversa, você faz uma videochamada. Eu indico sempre para as minhas clientes. Não saia com uma pessoa que você nunca teve nunca viu a pessoa de certa forma. Então, faz uma videochamada, faz uma conexão via Zoom, via Skype, para você conversar com essa pessoa. Faz um encontro virtual antes do encontro real. Toma alguns cuidados, marque um local público, não vai jantar em um primeiro encontro. Marca um açaí, marca uma coisa que é mais num lugar aberto, avisa para as amigas com quem que você está saindo. Avisa a tua rede de apoio. Isso, toma alguns cuidados, não pode ser uma coisa assim, não, eu conversei com ele, agora eu tenho toda a segurança do mundo, ou conversei com ela e pronto, vamos sair. Não, toma cuidado. Não leva ao pé da letra do tipo, redes sociais ou aplicativos de relacionamento são um perigo, mas toma cuidado e cautela como você teria também numa outra relação, Laura. Claro. Porque se você conheceu uma pessoa em um encontro, numa festa, num restaurante, no supermercado, você também não... O ideal é que você converse com essa pessoa por um tempo, construa um vínculo e depois vocês vão ter um primeiro encontro. Então, para esse mundo digital, eu indico muito e funcionou muito bem para as minhas alunas e clientes no ano passado, os encontros virtuais. Então, foi muito engraçado, assim, porque o que eu vi que foi legal na mudança dos aplicativos de relacionamento em 2020? O vínculo se tornou maior antes do primeiro encontro presencial, que era uma coisa que acontecia de forma mais rápida. Então, tu conhecia, não existia nenhum impedimento para marcar esse encontro daqui 2, 3 semanas. Com a pandemia, isso mudou. Algumas pessoas, eu tenho clientes que ficaram conversando 2 meses e meio antes de ter um encontro presencial. E nesse período, por exemplo, o crush do outro lado tomando um vinho e ela tomando um vinho na casa dela e conversando e combinando, vamos assistir o mesmo filme no mesmo horário e depois vamos conversar sobre o filme, um mostrando a casa para o outro. Então, esse vínculo, ele se fortaleceu no online de uma forma até mesmo menos caracterizada, porque uma pessoa estava de pijama desse lado, a outra pessoa estava de pijama do outro lado, conversando, uma coisa mais descontraída, menos formal. E quando foram para o primeiro encontro, parece que o vínculo, ele estava mais fortalecido. E eu acho que isso também é positivo. Olha aí. Mas com cuidados. Sim, sim. Até a Rosângela comentou que enquanto houveram esses encontros, cada um pode mostrar um pouquinho da sua casa, de si, exatamente no seu dia a dia. Isso é muito importante para que acenda aquela luzinha do entendimento. E mesmo para que não haja uma surpresa, quem sabe, desagradável. Como é que tu vê esse lado? Existem algumas, quem sabe, dicas para que quem está à procura, está conversando, possa estar levando hoje como... Poxa, eu preciso prestar atenção nisso, preciso prestar atenção em outras... Sim, porque eu acredito que assim, o que faz com que esses encontros aconteçam de maneira intempestiva, seja na rede social, seja na vida cotidiana, é acima de tudo a carência afetiva. O que faz com que você não tenha o controle deste impulso. Né? Acho que predominantemente isso, né, Rosângela? É essa carência afetiva. Porque o relato dessas pessoas é de uma paixão fulminante, né? Então, elas começam a conversar e elas se deixam levar naquele primeiro contato e de uma confiança absoluta, uma confiança cega, né? Uma paixão cega. E ali na primeira, segunda, terceira conversa, ela já chama aquela pessoa para sua casa. Ou elas vão na casa da pessoa, mesmo sendo de outra cidade, é uma coisa assim enlouquecedora. E elas não avisam a sua rede social, elas mantêm em segredo, inclusive a maioria, justamente assim porque elas querem preservar aquela relação, elas criam toda uma ideia de preservar aquilo porque é algo muito intenso. Então, assim, elas criam uma fantasia sobre aquele momento em virtude da intensidade daquela emoção. Então, isso acontece justamente porque é um anseio de preencher aquela carência, aquele vazio existencial tão grande, que elas colocam uma força tamanha naquele encontro que elas negam toda a realidade e todos os perigos possíveis diante daquilo.
Nossa. E é isso que te coloca em perigo iminente. Então, por mais que você tenha todos os avisos, por mais que você tenha ali os teus amigos te avisando, por mais que, né, que tudo isso aconteça, né, as pessoas simplesmente não conseguem assimilar esses dados de realidade quando elas estão, na verdade, submersas por essa carência afetiva absoluta, por essa falta de autoestima absoluta. Vivian, então dá para ter o entendimento de que pessoas, eu digo, desde profissionais, Sim. um psicólogo mesmo pode, Sim. quem sabe, cair numa... Sim. Porque é algo que te leva e é gostoso. Se tu for ver, pessoal, tá aí conversando, curtiu alguém, começou a trocar ideia, vê que as coisas se encaixam, como... tu não quer realmente dizer, poxa, não quero que isso acabe, tá tão gostoso, por quê? E é aí que a gente tem que tomar aquele cuidado maior. Puxar o freio um pouquinho. Isso, então, uma dica bem especial aqui das meninas é prestar atenção, conversar bastante, ver, até imagina a questão da rotina de um e outro, conversar e prestar atenção em cada conversa, ver o que foi falado na semana anterior, se fecha com a semana dela. Claro, e assim, olha, se você tá com dúvida, né, porque a conversa fica toda ali registrada, às vezes mostra para uma amiga, olha aqui, o que tu acha do que ele tá me falando, do que ela tá me falando, tu acha que eu tenho que perguntar mais alguma coisa, porque você tá tão envolvida emocionalmente. Só vê o lado bom. Só vê o lado bom que racionalmente você perde, inclusive, as informações daquilo que você tem que investigar, daquilo que você tem que perguntar. E a tua rede de apoio, as tuas amigas, ou se você tem um profissional para te ajudar, ele está ali disponível, essas pessoas estão ali disponíveis para te proteger nesse momento. Né? Para que você não se perca nesse caminho e para que, se possível, para que você de fato encontre alguém, né, para uma relação saudável. Com certeza. Então, nessa hora, com certeza, essas pessoas são a tua rede de apoio segura para te ajudar a você ter esse encontro da melhor forma possível. Porque é óbvio que todos queremos que todas as pessoas, né, que queiram um relacionamento, o tenham da maneira mais feliz possível. Com certeza. Então, percebemos aqui nesse papo que redes sociais são boas, são legais, mas nós precisamos estar atentos ao que elas nos mostram. Se você vai ter um encontro, se você é casado e gosta de estar ativo nas redes, que inclusive vai ser o papo do nosso próximo bloco sobre casais. E agora, porque nesse primeiro falamos como as redes sociais podem entrar nas pessoas, no lado em que pessoas procuram outros relacionamentos, outras pessoas e enfim. E agora a gente vai para o papo de casal. Então fica conosco que a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Seu público-alvo:
Lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Você gosta do nosso talk show? Então nessa quinta-feira teremos um dos criadores do talk show aqui da nossa região. Sabe quem é? Radialista, compositor, comunicador, ele é Ari Campos e estará contando a sua história aqui nesse sofá. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Hoje o nosso papo está sendo relacionamento versus redes sociais. E aqui estou com a Vivian Bageston e com a Rosângela Matos nas quartas do sofá. E podendo entender um pouquinho sobre como as redes sociais elas interferem na vida das pessoas e acabam interferindo na vida dos casais que nem sempre tem um entendimento exato sobre as redes. Meninas, falando sobre redes sociais e casais, por vezes se vê o pessoal colocando Paula e Pedro numa rede social. E aí é o dia do aniversário dessa pessoa, tu não sabe se é da Paula, se é do Pedro ou se é quando eles começaram a namorar. Mas lá na rede social diz, hoje é aniversário fulano. Então, não é, e nem estou aqui para dizer que isso é errado. Eu só quero dizer que, para quem é de fora, às vezes acaba causando uma confusão, mas, por vezes, isso também pode ser um acordo entre o casal, e isso é bom, Rosângela? Depende do que é certo para esse casal. Laura, eu gosto muito de trabalhar as condutas do casal quando eu atendo, por exemplo, um casal que está enfrentando problemas e que acredita que o problema, vilã da história, é a rede social. Eu entendo que quando isso acontece, nós precisamos olhar para o eu e para o nós. Por que isso? Porque quando a pessoa ela é ciumenta, ela é desconfiada, tem problemas de autoestima, nós precisamos entender isso no eu. O que está significando essa rede social na vida desta pessoa? E o nós. Quais são as dificuldades que este casal está enfrentando por conta dessa rede social? Então, não tem um certo e um errado. Eu, Rosângela, entendo que é bacana cada um preservar a sua autenticidade dentro até mesmo de uma rede social. Por quê? Hoje as redes sociais são parte da nossa vida. Nós não podemos simplesmente dizer que elas não existem e não queremos saber delas. Elas são parte da nossa vida. Isso é fato. Mas elas podem ser utilizadas de forma benéfica para a relação e não um motivo de mais briga, mais discussão, mais atrito. Então, no meu mundo, eu gosto de ter a minha rede social, mas eu acredito que vale muito do que o casal acha certo. E como que funciona essa conduta do casal? Cada um senta, e esse é o maior problema, as pessoas não conversarem sobre as redes sociais, ou conversarem depois que os problemas já estão acontecendo. Então, nessa conduta do casal o que é confortável para mim e o que é desconfortável para mim. O que é confortável para você e o que é desconfortável para você. O que eu abro mão facilmente, o que eu não abro mão e o que nós precisamos negociar. Por exemplo, o perfil será aberto, será fechado? Vamos ter uma conta, os dois juntos ou cada um na sua conta? Vamos ter antigos namorados ou não? É permitido aceitar mulheres novas, homens novos?
o casal vai fazendo acordos, Laura. Por quê? Quando esses acordos não são feitos, subentende-se que tudo está alinhado. Só que quando acontece alguma divergência, alguma situação, um olha para o outro e fala: você me traiu, você mentiu, você fez errado. E a pessoa fala: não, mas para mim isso não é um problema. E justamente porque o casal não conversou sobre isso, um não sabe a visão do outro. Talvez para mim uma curtida significa muita coisa, para você não. E o casal precisa saber o que significa um para o outro. Como vão lidar com o assédio, que é algo presente nas redes sociais, com as mensagens, com os comentários que às vezes aparecem numa foto e com emojis de coraçãozinho, de beijinho, e isso às vezes causa um atrito enorme na relação. Como lidar com tudo isso? Então, sentar e conversar, Laura, é o melhor caminho. E eu acredito que o que está certo para o casal, tá tudo bem. Se esse casal opta por ter uma conta, os dois terem a mesma conta, tá tudo bem se isso é bom para eles. Não tem como dizer, não, vocês não podem fazer isso. É uma visão do casal e por isso que ambos precisam conversar e praticar uma sinceridade ali. Por quê? Às vezes uma pessoa acaba aceitando o que o outro está falando, concordando para não brigar, mas não está feliz com a situação. E isso não é benéfico. Um relacionamento bom, um relacionamento saudável, é quando os dois podem ser quem realmente são, permanecerem autênticos nesse relacionamento e tendo a questão da liberdade. Eu acredito que a liberdade ela é muito importante no amor, na construção desse amor saudável e o entendimento do que serve para cada um, do que não serve, do que é bom, do que é ruim. Então, não tem caminho melhor para decidir isso dentro de uma relação do que o casal sentando e conversando. Olha aí. Então, Rosângela, realmente, se na minha visão uma curtida é algo que fere o meu companheiro, eu tenho que aprender a lidar dessa forma ou ter o entendimento de que isso não faz bem para nós como casal. E vou abrir aqui um parênteses, que pode ser que existam casais que estão super de boa e só resolvem ter uma rede social os dois, porque quer dizer assim, hoje eu vou ver, amanhã, coloca uma foto nossa aí. Eu entendo que pode ter isso também. Então não é exatamente estar dizendo aqui, estou julgando os casais que têm o perfil mas são alguns cuidados que daqui um pouco... Algumas pessoas são super desencanadas e dizem, faz aí um perfil para nós dois, que daí os dois podem colocar. Ou daqui um pouco tem algumas coisinhas que precisam ser melhoradas. E é por isso a nossa colocação aqui hoje. E não é julgando ninguém, certo, pessoal? E Laura, é um ponto assim, o que tá certo pro casal tá certo. Sim. Se não é motivo de briga e discussão, tá tudo bem. Tá tudo certo ter uma visão diferente. Eu tenho uma rede social e sou super presente na rede social. Eu acordo e durmo na rede social, até porque eu trabalho pela rede social. O meu marido não gosta, não tem. Ele não tem Facebook, ele não tem Instagram, ele só tem WhatsApp. Então, é a decisão dele, é uma escolha dele. Deve ter mulher ali no outro lado da tela dizendo, nossa, que marido dos sonhos. E a Rô, sim, tá em paz, né? Tá sossegada. Mas a gente sabe que eu não vejo isso como um problema, até porque é aquela questão, o trabalho dele, se eu fosse pensar, seria muito mais problemático em termos de insegurança do que uma rede social. Eu acho que é muito do alinhamento do casal e do que faz sentido. Então, Laura, tem jeito melhor de resolver as coisas do que conversando, do que falando que faz sentido, que não faz, né, Vivian? Porque não existe relação boa sem comunicação. Mesmo sobre as redes sociais, um sentar e perguntar pro outro, um papo legal, um papo gostoso, isso aqui é bom pra você, isso aqui é ruim, porque aí nessa conversa às vezes acaba descobrindo sobre o outro uma coisa que tu nem sabe, uma coisa que o outro nunca comentou contigo. Isso é legal. Com certeza, acho que tem momentos que a gente dá aquele gelinho de dizer, nem vou comentar isso, que é pra não... Eu acho que nesse sentido, Laura, o que tu queres dizer é como que este casal chegou nesta situação de ter uma rede única. Exato. Né? Quais foram os motivos pelo qual eles decidiram por isso. Exato. Então, se é isso como tu estás dizendo, vamos fazer uma rede só para nós, porque a gente ou mal acessa, ou porque é mais fácil para nós dois, e esse é o acordo deles e tá tudo bem, ótimo, perfeito para eles. Agora, se possivelmente eles têm esta rede única, porque um deles não teve um código de conduta dentro da rede social, e para ter uma rede social, esta foi uma condição. A partir de agora,
nós só teremos Facebook juntos porque você não se comporta, porque você fica falando com todo mundo como uma forma de controle, de punição. Bom, aí esse casal precisa rever a maneira ao qual eles se comportam, né? Eles elegem essa rede social como um problema. Porque aí a rede social está sendo uma ferramenta de controle desse outro. Supondo que isso controlaria esse outro. E aí, o que nós temos a dizer é que, infelizmente, né, eu acho que nós poderíamos aqui dar um curso de traição, né? Sim, porque são tantas as formas, assim, acho que são tantas as coisas que nós ouvimos, né? As estratégias de traição, né, Rosângela, que a gente poderia dar curso de traição, do que cursos de fidelidade, né, de legitimação das relações. Porque as pessoas não precisam da rede social para atrair, para ter outras relações ou para simplesmente sair com outras pessoas. Mas nesse momento é pensar se este casal que optou por uma relação, né, optou por essa rede social, como casal, como parecendo ser um único indivíduo, qual foi o motivo pelo qual? Essa é a pergunta que eles têm que se fazer. Então, por que é que nós optamos por ter uma rede social única? Optamos porque está tudo bem para nós e para nós não faz diferença. É mais fácil para nós lidarmos com isso, né? Esse Sim. é o nosso acordo. Para nossa família está tudo bem. Se nós temos filhos, está tudo bem. Assim é para nossa família. Os nossos filhos também participam dessa rede social, de repente, porque às vezes nós vemos. Hoje tem até Facebooks que são da família, né? Instagrams que são da família. Isso até para controle de filhos menores, Exato, você vê isso. Então, ok, isso até é bem bacana, para os filhos começarem a aprender a lidar com a rede social, então é legal para o controle dos pais. Ou, não, nós fizemos isso porque a verdade é que nós ainda não sabemos lidar com isso. E ao invés de falarmos sobre isso e buscarmos ajuda sobre isso, nós ficamos aqui, com a coleirinha apertada um com o outro. Sufocando, né? Apertando esta relação por este meio. Né? E vivendo este sofrimento diário 24 horas. Por que é 24 horas, né? Porque a rede social está ali. Com certeza. E Vivian, quando se vê... É como tu disseste, a gente pode muito bem dar aqui uma aula de como trair. Porque se a pessoa está aí amarrada ao parceiro na rede social, ela pode muito bem ter um perfil fake para aproveitar e fazer outras Sim. coisas e tu nem tá sabendo disso. Então... É uma situação bem complicada, que se os acordos não estão bem feitos, não adianta fazer coisas que, eu vou amarrar ele dessa forma, mas ele vai se soltar em algum momento. Funciona. Não vai funcionar, né? Uma coisa que quem está em casa pode estar pensando nesse momento, depois do questionamento maravilhoso da Vivian, mas eu não confio nele. Não, Vivian, é que tu não sabe o que ele me aprontou, tu não sabe que ele já me traiu. A pessoa tá naquele processo, né, de pensamento sabotador e se você não confia no parceiro, não é o problema rede social. É uma questão sua e da relação que precisa ser resolvida. Porque aí vem uma questão de vale a pena levar adiante uma relação em que não existe confiança? A questão é muito maior. É uma questão saudável, é uma questão muito profunda, maior, e que precisa ter um entendimento de, poxa, ele me traiu, mas não é porque ele me traiu que agora eu me coloco na posição de controlar essa pessoa, até porque esse controle, ele é um controle, é uma ideia falsa de segurança. Eu não posso proibir a outra pessoa de fazer aquilo que ela escolhe fazer. Porque eu não tenho nem como passar o dia inteiro com a outra pessoa grudadinha no meu pé. Em algum momento essa pessoa vai sair, em algum momento essa pessoa vai interagir com outras pessoas. E eu acredito que relacionamento precisa ser uma escolha dos dois. Porque é bom, porque é saudável, porque ambos se escolhem todos os dias. Mesmo nas dificuldades. E se não existe a confiança, algo maior precisa ser resolvido. Seja o resgate dessa confiança, seja o entendimento de que talvez essa relação não tem mais sentido, porque é ruim para aquele que não confia e é ruim para aquele que não tem a confiança. Então, Áurea, aquele que quer trair, trai. A Vivian deve ter ouvido histórias que provam que isso é a mais pura realidade. As pessoas, quando elas escolhem trair, elas escolhem abrir essa porta,
elas vão pelo caminho da maneira mais inusitada possível. Não é a rede social o problema, não é o WhatsApp o problema. É quando a pessoa entende que isso é um problema, ou existem pessoas, obviamente, que utilizam da rede social para fazer o contato, para fazer o assédio, para olhar perfis e pessoas que acabam... né, a questão da pornografia muito presente nas redes sociais, mas a pessoa não vai usar só essa maneira, ela vai encontrar outras maneiras também. Controlar o outro é um caminho perigoso para quem quer viver um relacionamento bom e não tem nenhuma segurança nisso. É angustiante, aumenta a ansiedade, aumenta a desconfiança, a pessoa às vezes começa a ter vários sintomas no corpo, no físico, no emocional, dessa instabilidade na relação e não entende que não é... Vamos então excluir as redes. Tem os casais que optam por isso. Alguns têm um perfil único, outros não vamos ter redes sociais. Para permanecer nessa relação, ninguém vai ter rede, ninguém fala com ninguém, né? Aquela coisa, vamos bloquear tudo. Mas será que esse é o caminho? Será que isso resolve alguma coisa de fato nessa relação? Ou não? Isso está nos mostrando que existe uma lacuna nessa relação, existe algo que não está alinhado e que esse casal não está do mesmo tamanho. Porque em um relacionamento é importante que um não seja maior do que o outro. Quando eu estou controlando o outro, eu me coloco maior. Quando eu estou sendo controlada, eu me coloco menor. Essa relação não tem um mesmo tamanho. Quando eu estou numa relação, eu escolho você. Você me escolhe, tudo bem, então nós vamos caminhar juntos. E é importante entender também que o controle é um grande gatilho para que essa traição aconteça. Porque o que acontece? Eu controlo tanto, que acaba que eu falo o tempo todo sobre isso, né? Eu mesma crio essa ideia da traição e eu vou nutrindo o meu parceiro, a minha parceira, sobre esse tema. Chega um ponto que ele vai realizar o quê? O meu desejo de ser traída, de ser traído. Porque eu mesma criei esta ideia de sofrimento e eu preciso passar, é um mecanismo inconsciente, preciso passar por isso, de tanto que eu falei sobre isso. Agora eu tô vendo que eu tô sentindo que a energia da atração, de tanto que tu fala, tu vai puxar pra ti. Você se conecta. Sim. Aí que o tá. O controlador atrai o dependente. Sim. A pessoa insegura atrai o traidor. E essas relações vão se construindo de uma forma muito dolorosa. Sim. Então, meninas, bom, agora a gente vai para um breve intervalo comercial e a seguir a gente vai retornar falando sobre relacionamento versus redes sociais. E sim, então se você não tem aquele perfil duplo, agora vamos conversar sobre o outro lado de pessoas que não têm esse perfil, mas acabam sempre indo lá para dar uma olhadinha no perfil do parceiro e tudo mais. E o que você considera traição, certo? Então, no próximo bloco, fica conosco. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade.
Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Olá! Na próxima quarta-feira, dia 7 de abril, no programa Mulheres, estaremos realizando a segunda edição do quadro Mulheres no Poder. Estaremos recebendo as representantes do município de Cotiporã. Fiquem conosco! Voltando com o programa Algo a Mais desta manhã. Hoje, Quartas do Sofá, falando sobre relacionamento versus redes sociais. E aqui entendendo um pouquinho sobre como elas interferem na vida das pessoas, para quem está iniciando, que está realmente querendo achar um parceiro pelas redes sociais, quem já tem o seu parceiro e tem tanto seu perfil com o parceiro ou sozinho, e o que toda essa gama de... Eu diria que existem muitas ideias que você pode obter através de uma rede social. E aqui as meninas estão comentando, a Vivian Bageston e a Rosângela Matos, que existem testes de fidelidade na internet. Gente de Deus! Que legal saber disso. Fabiano, tá assistindo? Se não estiver... Já fica de olho. Fica de olho. Meninas, como é... Só para que a gente possa entender como é um teste de fidelidade na rede social e como a gente pode identificar pessoas que fazem isso, o que pode ser bom, o que pode ser ruim. Rosângela. Bom nunca é, né, Laura? Não tem um lado bom nisso, porque a partir do momento que eu estou fazendo isso, além de violar totalmente as regras da relação, eu estou completamente desconfiando do outro. Laura, infelizmente existem hoje pessoas que fazem isso, você pode fazer a contratação. Quando eu descobri isso, eu fiquei tão chocada quanto você. Existem hoje, digamos que são empresas que fornecem esse serviço de teste de fidelidade. Não é uma ideia para você que está em casa, né? Isso para reforçar, porque a partir do momento que você segue por esse caminho, é um barranco, né? Que você vai cair, é um buraco e você não tem como depois resgatar aquilo que é perdido no caminho. Então, algumas pessoas, no máximo, no auge da sua insegurança, acabam indo por esse teste de... Tem o caminho mais normal, não normal, comum, do tipo, vou falar pra minha amiga, como a Vivian estava falando antes, né? A minha amiga que ele não conhece, ela troca foto e inicia um contato. Muitas vezes a pessoa cria um perfil fake e inicia conversa com esse parceiro, fazendo um teste se ele está disposto a sair. E existem pessoas que fazem esse trabalho de entrar em contato, dar uma... né? A pessoa, tudo começa de forma muito superficial. Quando uma cliente me contou isso, eu tentei entender mais, aí perguntei, questionei questão de valores para entender realmente. E ela me disse, não, a pessoa chega, adiciona de forma muito espontânea, não é de uma hora para outra que a pessoa dá em cima, é uma construção, demora um mês esse trabalho e tudo mais, até o momento do convite, né, desse entendimento de vamos ter desse movimento de vamos para algo a mais, vamos conversar, então rolam mensagens picantes, fotos e tudo mais, para que o outro perceba que aquilo é real.
Mas, Laura, qual é o ponto aqui? Não existe nenhum benefício com esse comportamento. E a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, e que já fez isso ou está fazendo isso, precisa olhar para si. Se questionar o que me fez chegar ao ponto de tomar essa decisão. O que o meu relacionamento está significando neste momento na minha vida. O quanto eu confio no meu parceiro. E se eu não confio, por que permaneço nessa relação? Então, existem várias formas, até a Vivian pode falar um pouquinho mais desse teste. O que tu vê, o que as pessoas comentam contigo desse teste de fidelidade? Não, até mesmo, só para fazer o gancho, que aí a pessoa não tem a rede social com o parceiro, não tem lá, como a gente comentou, os dois nomes juntos, mas faz isso. Então, me parece ser algo pior. Não sei. Sim, porque nesse teste de fidelidade tem algo que vai além. Existe também a parte do teste de fidelidade que você pode contratar o encontro pessoal junto, em que vai um profissional para encontrar o teu parceiro. E você contrata até onde esse profissional pode ir, gente. Você pode combinar com essa pessoa se esse encontro vai até as vias de fato ou não. Olha só o tamanho que é isso. Ou seja, você está dizendo para essa pessoa se ele pode transar com o teu parceiro, com a tua parceira ou não. Gente, o pessoal assistiu muito João Kleber. Sim. Mas, Laura... Ou seja, aquilo é real. Porque tem pessoas que dizem assim, não, mas é que eu já vi que ele conversou com várias mulheres e quando eu questionei, ele disse, mas era apenas uma conversa. Então, essa pessoa, ela vai alimentando no nível, essa insegurança, que ela precisa ter provas de que o parceiro realmente vai chegar às vias de fato. Mas a questão é que, em muitas dessas situações, o que acontece em geral? Provas não são suficientes para essa relação acabar, em sua maioria. Eu vou dizer uma coisa para você, se traição terminasse casamento, todo casamento que tem traição acabava na mesma semana. Certo. Traição não termina casamento. Traição, de um modo geral, não é um motivo para terminar o casamento. Se fosse assim, ele era um motivo cabal para 90% dos casamentos. E esse, inclusive em pesquisas, não é o motivo dos divórcios, o que mostra em pesquisas. O motivo dos divórcios, 80% dos divórcios, são outros. Eles não estão envolvidos diretamente à traição. Né? Os casamentos, eles passam por várias crises, os relacionamentos passam por várias crises, incluindo traição. Agora, o que leva à traição, o que leva a isso, é que, em geral, os casais se negam a olhar. Se negam a ver o que está acontecendo. Eu me nego a ver por que eu preciso desta prova. Por que não é suficiente para mim eu saber que o meu parceiro, que a minha parceira está dedicando o seu tempo a conversar com outras pessoas, a se interessar pelo dia a dia de outras pessoas e não se interessa pelo meu? O que tem o meu dia a dia que não interessa a ele ou a ela? Por que essas perguntas, esses questionamentos, né, esses elogios não vêm para mim? O que tem do meu dia a dia, da nossa vida, que não é mais interessante para nós? Então, essas perguntas não são feitas. Elas viram, na verdade, um mix de comparativo. E comparativo é ladrão de felicidade. Eu me comparo com aquele outro indivíduo que está lá do outro lado da tela. Aí, o que ela tem que eu não tenho? O que ele tem que eu não... Né? E sempre perco nessa comparação. E sempre perco. A comparação, eu nunca ganho na comparação. Porque eu olho justamente aquilo que eu não tenho. Eu posso ter um cabelo lindo, mas a outra pessoa tem um cabelo diferente do meu. Pronto, o cabelo dela é melhor. Então, esse comparativo, ele sempre diminui a autoestima e a autoconfiança. Ou, às vezes, é o contrário. Eu olho aquilo ali e eu deprecio muito aquela pessoa. No sentido, eu não acredito, olha essa pessoa. E aí, né, super pejorativo, né? Não vou usar essas palavras. Super pejorativas. E aí eu fico querendo entender por que o fulano ou a fulana está falando com aquela pessoa que não tem a mesma educação que eu, que não tem a mesma renda que eu, que isso, que aquilo. E aí eu não me pergunto quais são as questões afetivas, possivelmente, que estão ali envolvidas, ao qual fazem aquela pessoa estar falando com o outro. Eu só penso nesse outro lado. Né? No lado intelectual, no padrão de beleza, né? Na renda. Eu só penso nestas áreas. Agora, no lado afetivo, eu não me pergunto.
que é o qual está o vínculo e o encaixe do casal. Com certeza. E, Vivian, pensando no lado... Bom, o que tu colocaste, acho que todo mundo pôde entender de uma forma bem tranquila, porque, gente, realmente é a questão da infelicidade de tu estar vivendo nessas condições. Tendo que contratar um teste de fidelidade, tendo que fazer, por vezes, estar olhando tudo que... Poxa, tu tem tempo para essas coisas. E daqui um pouco, tu tá perdendo esse tempo de se melhorar, de daqui um pouco estar vendo o que não tá legal para justamente estar só sugando, vendo o que teu marido tá fazendo, o que a tua esposa tá fazendo. Mas aí é o lado que a gente precisa prestar atenção. O que eu posso estar melhorando em mim, ao invés de estar realmente vendo o que ele pode estar aprontando a princípio. E aí depois conversar, né? Ter esse entendimento com o teu parceiro. E, Vivian, as pessoas, elas repetem, eu digo, hoje podem repetir nas redes sociais o que elas viram talvez em casa acontecendo? Sim. Predominantemente, o que nós fazemos? O nosso primeiro laboratório social, laboratório de relacionamentos, ele inicia na nossa família, no seio da nossa família, né? Inicia lá com os nossos pais ou com os nossos avós e cuidadores, com aqueles que nós tivemos os exemplos de relacionamento. Então, não importa se nós fomos cuidados pelos nossos avós, por exemplo. Eles são os nossos modelos primeiros, aqueles que nos cuidaram de como relacionar-se. E, predominantemente, nós vamos repetir aqueles padrões, ou a maioria deles. Então, por exemplo, em primeiro de tudo, acho que nós temos que entender. Nós aqui, a nossa faixa etária, fomos criadas por mães que foram educadas para servir aos seus maridos. Isso já é um ponto. Elas estavam ali zelosas, esperando pelos seus maridos chegarem em casa. Então são mulheres que existem para eles. Isso já é um fato. Eu existo porque você existe. Então, eu não existo por mim, né, pela minha própria persona, pela minha personalidade, pela minha autenticidade, pela minha individualidade. Então não existe aqui um indivíduo. Existe a sombra deste marido, porque esta foi esta educação. Essa mulher foi educada para ser a esposa do fulano. Tanto que se diz senhor e senhora tal, né? Ela deixa de existir. Então esta foi a educação das nossas mães. E nós recebemos muito disso. A nossa faixa etária é uma faixa etária que ainda luta por libertação destas crenças, né, de estarmos submissas, passivas a estes homens, a estes maridos, né, à espera deles ali. Então nós fomos lá, né, não vamos entrar muito a tudo que nós lutamos, claro, né, do feminino. Mas essas mulheres, o que elas esperavam? Esperavam por esses homens chegarem em casa sem poder cobrar nada. Eles tinham a sua vida lá fora, a sua maneira, a sua vida pessoal, profissional, seus amigos. Eles tinham a sua vida sexual, inclusive, porque existia também uma crença que existia uma vida sexual lá fora promíscua que era permitida para os homens. E a vida sexual com a mulher era uma vida mais puritana. E a mulher tinha que conviver com isso. Então, que crenças essas mulheres criavam? Que é isso que nós estávamos falando no intervalo. Que o homem não prestava, que os homens traíam, que é assim mesmo. Que o homem faz isso no casamento. Faz parte e que a mulher tem que aguentar. Então, os filhos cresceram vendo essa mulher em sofrimento, recebendo essas roupas, né, do marido chegando da esbórnia, vamos usar esse linguajar, né? E aí, são muitas cenas assim que os pacientes relatam das mães cheirando as roupas do pai. Olhando o colarinho. Olhando o colarinho sujo, ou, né, cheirando perfume e coisas até piores. Trazendo isso para o mundo moderno, como que eu vou rastrear, sentir esse parceiro se eu não estou ali junto com ele? Né? E ainda mais que eu tenho que lidar que eu não estou ali pronta. Qual é a maneira de eu estar pronta para servi-lo? Porque eu tenho esta crença.
Eu ainda estou lutando para me libertar dessa crença. A única maneira que eu tenho de servi-lo é quando ele vem, possivelmente, me buscar, porque moramos cada um na sua casa, cada um tem a sua rede social. Eu tenho que estar pronta, linda, porque me disseram que é assim que eu tenho que estar. Foi assim que ele me viu na rede social, então eu tenho que estar sempre assim. Então, eu faço isso pela rede social. Então, eu passo todo o meu dia controlando ele pela rede social. Então, eu fico menos produtiva no trabalho, eu fico menos produtiva dos meus estudos, tá? Eu começo a desenvolver sintomas no corpo, né? Sintomas físicos, sintomas emocionais, enxaqueca, minha TPM aumenta, e aí vem uma série de outras doenças, inclusive, porque eu começo a colocar toda a minha energia psíquica naquele indivíduo. Isso enquanto eu ainda estou no relacionamento, e ele ainda nem sabe disso. E aí, conforme isso vai aumentando, eu começo a um outro mecanismo, eu vou pescando ele. Ai, faz tempo que eu não vejo fulano, tu viu o fulano, tu viu a fulana. E aí, conforme a resposta dele, eu vou deduzindo se ele está mentindo ou não. Porque às vezes ele pode responder que sim ou que não porque ele está mentindo, mas porque eu não entendo o conceito de privacidade ou de individualidade, porque eu vim de um formato, de uma crença familiar em que esses conceitos inexistem. Porque eu vim de uma crença em que a mulher está ali para este homem. Logo, ela não tem privacidade ou individualidade, porque tudo dela pertence a este homem. Ela não pode ter profissão, ela não pode ter vida individual, ela não pode ter nada. Logo, como ela vai lidar com a privacidade e individualidade do outro se ela não conhece a dela própria? Com certeza. Olha, uma ótima reflexão, né, Rosângela? Uau! Ótima reflexão, porque percebemos que, por vezes, acabam sendo, hoje pelas redes, mas o que já se via talvez em casa, o que já se viu a mãe passar, o que já se viu, e se repete isso. Então, daqui um pouco, prestar atenção nessas atitudes, porque tu entende que tu não quer isso pra ti, beleza, então procura uma ajuda, né, Rosângela? Eu acredito que tudo começa no eu. Quando a nossa casinha de dentro está organizada, a casinha de fora fica melhor. E relacionamento é isso. O relacionamento é um reflexo daquilo que eu sou, daquilo que eu sinto. E eu preciso sempre olhar para o eu antes de olhar para o nós. Essa mudança precisa começar aqui. Olhando para minha autoestima, olhando para se eu tenho alguma questão relacionada à dependência emocional, codependência, entendendo as minhas crenças sobre relacionamento, aquilo que eu acredito sobre relacionamento, como bem falou a Vivian, e a partir disso buscar ajuda para que eu possa ressignificar, elaborar de uma forma diferente, olhar para isso e entender que não é uma verdade absoluta e avaliar muito bem a questão do quanto esses comportamentos e essas escolhas estão sendo prejudiciais para o relacionamento. A questão da visualização do WhatsApp, por exemplo. Tem pessoas que são viciadas em olhar a última visualização do outro, né? Ficam observando, contando o tempo que o outro demora para responder. E aí essa pessoa visualizou a mensagem, não respondeu, mas está fazendo um post lá no Instagram. Como assim? Aquele post é mais importante do que eu? E aí, antes de olhar para o outro, eu teria que entender, mas por que eu estou me colocando nessa posição? O que eu estou sentindo sobre isso? O que eu acredito sobre isso no meu relacionamento? Então, Laura, eu acredito que dentro dessa nossa conversa fica muito claro que a rede social, ela pode ser um gatilho para muitas coisas e inclusive se tornar um problema no relacionamento, mas ela não é a causa, ela não é o motivo, né? Ela não é a vilã. Assim como o ano passado muito se falou da pandemia sendo a vilã dos relacionamentos. Exatamente. Não, de forma alguma. É isso. De forma alguma. E a partir do momento que existe esse entendimento, é necessário que a pessoa que está passando por isso, seja ela ou seja o parceiro. Porque aqui a gente falou muito da pessoa ativa. Mas existe do outro lado, às vezes, a pessoa que está sendo stalkeada, que está sendo controlada,
que está passando por uma situação, às vezes, de já ter descoberto que foi testado, né? Que passou pelo teste de fidelidade. E tudo isso é muito prejudicial. Porque às vezes não tem nada acontecendo, a pessoa não fez nada de errado. Não, imagina que a outra pessoa, quem foi testado, pode levar isso como uma traição. Sim, e é uma traição. Com certeza, Porque é uma traição da confiança. Né? E tu vê, então, pode ser até o caso, tu fizesse uma coisa para que comprove para ti algo que tu já sabia, e no final, ainda por cima, né, acaba a tua relação de vez. E aí vem também uma questão assim, poxa, mas o meu parceiro, ele vê pornografia, ele acompanha mulheres que trabalham profissionalmente com sexo, ele troca mensagens, ele compra fotografias, enfim, existe hoje um comércio negro em cima disso, né? O que eu faço com esse homem, né? A pornografia é uma coisa muito séria, Vivian, podemos falar sobre isso em um outro momento, mas a questão, se eu sei que está acontecendo, eu sei que o meu parceiro é infiel, eu sei que o meu parceiro mente, eu sei que o meu parceiro realmente faz isso, ele assedia outras mulheres, ele tem conversas e até mesmo uma relação sexual virtual com essa pessoa. Aí vem uma questão que não adianta permanecer fazendo testes e stalkeando e controlando, porque não é ali que eu vou resolver o problema. Eu preciso olhar para esta relação que não está funcionando e entender, faz sentido para mim continuar nisso? Faz sentido para mim continuar movimentando a minha vida em prol do outro, tentando a todo movimento que eu faço entender o que o outro está fazendo, por que ele está fazendo, porque a vida vira o outro, como bem disse a Vivian. Então, existe um momento que a pessoa tem que parar e avaliar o que está acontecendo e o cenário todo. Então, ok, se ele é infiel, se ele assedia outras mulheres, se ele realmente segue um monte de mulheres, curte foto o dia inteiro de outras mulheres, ok, o que isso significa para você? Você quer uma relação assim? Essa relação está sendo saudável para você? Então, antes de olhar para o outro, eu acredito que antes de olhar para fora, eu preciso sempre olhar para dentro. Para a posição que eu estou me colocando, para o que eu vejo desse relacionamento e aceito, para aquilo que eu estou permitindo que aconteça e o quanto isso está prejudicando a minha vida. Com certeza. Então, meninas, papo para lá de especial, percebe-se que poderíamos continuar falando meio-dia dentro, porém não é bem assim. E sim, vamos falar sobre outras questões em outros momentos que podem vir a ajudar, porque eu acho que um papo como esse, de uma forma bem tranquila, mas com bons profissionais que possam estar alertando, já é um começo, né? Para que possa daqui um pouco estar acendendo a tua luz aí, para prestar mais atenção em alguns detalhes. Mas espero que com isso hoje tenha ajudado muita gente aí. Então, considerações finais, Rosângela, para essa manhã. Foi uma manhã maravilhosa, né? Receber a Vivian, conversar sobre esse tema que, como a Vivian disse, daria para falar horas e horas e horas, né? E para que as pessoas em casa comecem a ver tudo isso de uma outra forma. Porque quando a gente define que o copo é o vilão, pronto, agora o copo é o vilão, o copo é o vilão, o copo é o vilão. Eu acabo colocando muita energia naquilo e não olho para o lugar que eu deveria estar olhando. Então, que as pessoas de casa possam observar como elas estão se relacionando com as redes sociais. As redes, elas têm uma estrutura para viciar. Porque a partir do momento que você busca por alguma coisa, o algoritmo, né, toda a estrutura das redes, vai fazer com que mais daquilo apareça para você. Então, automaticamente, você vai sendo alimentado o tempo todo por aquilo que você gosta, por aquilo que você quer. E é um vício. Mas as redes sociais não precisam se tornar um problema dentro do relacionamento, nem motivo de brigas, divórcio e o que quer que seja. Dá para lidar com isso de uma forma leve e é possível que, fazendo acordos, o casal consiga lidar com as redes que vão estar presentes cada vez mais, não vamos nos livrar delas, elas são o caminho para o futuro, de uma forma leve. Ótimo. Com comunicação. É isso aí, muito obrigada, Rô. Vivian, tuas considerações para essa manhã? Bom, acho que é importante, a coisa mais importante e mais simples é que o casal não é feliz quando um não está feliz. E quando esse um não está feliz, ele tem que sentir a confiança desse amor para dizer: eu não estou me sentindo feliz com tal situação. E eu sempre digo para os casais que eu atendo que contratar não custa caro. Né? Então, contrate aquilo que você quer, que você precisa resolver. Né? Coloque a situação e dê tempo ao tempo. Às vezes, o teu parceiro, a tua parceira não está podendo resolver naquele momento.
né? Mas coloque também um prazo. Precisamos resolver isso em tanto tempo. E se esta solução também é uma solução que eu posso acomodar dentro de mim. Né? Quais são as soluções possíveis para este casal, para que os dois se sintam felizes? Então essa é uma dica final que eu daria para esses casais que possivelmente não estejam lidando bem com a rede social, para que eles possam aí começar a colocar esse assunto em pauta e viverem uma relação de forma saudável. É isso aí, muito obrigada. Ótimas Eu colocações, Vivian. Então, pessoal, uma dica que eu dou para quem compra teste de fidelidade é vai fazer um cabelo ou ou compra uma roupa nova, que eu imagino que tu vai estar investindo em ti, vai ser bem melhor. Não, é uma brincadeira, eu sei que isso não é tão simples quanto falando aqui, mas a gente tem profissionais aqui, né, que estão conosco, que podem auxiliar você, que daqui um pouco não tá muito legal nessa situação. E sim, aos pouquinhos vá transformando a tua vida e faça com que as redes sociais sejam realmente uma forma de alegria, de postar quando tá bem. Eu sempre digo, as pessoas pouco vão me ver postando quando eu tô triste, chorando. Claro que não, porque eu gosto de mostrar quando eu tô feliz, em família, minha filha, isso aqui é muito bom viver uma rede social saudável. Então, pessoal, busca ajuda, isso não é problema, isso é realmente, se existem os profissionais é porque existe demanda, existem pessoas que precisam. Então, cada um, é como eu digo, se eu sou realizada de uma forma, em outras coisas eu preciso melhorar. Então, aos poucos, a gente vai vendo o que de melhor, porque quem que vai ser o resultado de tudo isso? Nós, certo? Então, um abraço a todos e fiquem com a programação da Conecta Mais, agora Expresso Meio-Dia. E amanhã, algo a mais, voltamos às 10h30 com Quintas da Educação. Abração, pessoal. Obrigada, meninas.